O Persona Grata de hoje, 15 de outubro de 1995, é com Odilon Lopes, jornalista, ator e cineasta gaúcho, apesar de ter nascido em Minas Gerais, né, Odilon? Então, Odilon Albertinense Lopes, podia começar falando um pouco sobre tuas origens, né? Raul Soares, Minas Gerais, 1941. Como é que é esse sobrenome espanhol, de onde vem? Pois, olha, tem duas versões. A minha pessoal, que é uma mistura de cobra d'água com brigadiano. E a outra é de uma família, Cursino de Melo, obviamente, ligados a Morano, na Itália, e que, visando preservar o restante dos descendentes, resolveu usar o albertinense, que é relacionado a Albertina, na Itália. E o Lopes tem assim um pouco de conotação com a religião judaica. Talvez seja por isso que, por uma justaposição de felizes circunstâncias, eu terminei me estabelecendo no Bonfim. Minha filha Vanessa foi criada lá até a adolescência, lá na Henrique Dias 211, e meu filho mora na Henrique Dias número 10, bem de frente à sinagoga, aonde o rabino, a Vanessa, gostava de puxar a barba dele e ganhava uns pacotinhos de bolacha Bretzel. Como é que é a história da professora para a qual tu prometeu que ia fazer cinema? Como é que é essa história? Isso é fantástico. A professora... Isso foi em Belo Horizonte? Foi em Belo Horizonte. É algo assim que eu gostaria de deixar o meu apelo para as autoridades. Por favor, se alguém que estiver assistindo esse momento aqui, esta gravação, e achar que eu tenho algum valor, esse valor eu devo a Dona Iraci. Fantástica. A professora, naquela época, junto com o delegado e o padre e o prefeito, eram as autoridades. E a professora gostava muito de mim e achava que eu precisava de um apoio espiritual, psicológico, porque eu não tinha pai nem mãe, eu morava com tios. Então ela me levava ao cinema. E ela me levou, certa feita, no Cinema Bagdá, em Belo Horizonte, no bairro de Santa Efigênia. E nós assistimos Luzes da Cidade, do Charles Chaplin. E eu fiquei tão emocionado, tão empolgado com aquilo, e gostei tanto daquilo, de tudo que aconteceu no filme, que na saída, ela segurando minha mão disse: Dona Iraci, vou lhe prometer uma coisa. Quando eu crescer, eu vou ser igual a esse homem. Eu vou fazer cinema. Tu terminaste indo para o Rio de Janeiro em 56, é isso? Exato. 1956. Exato. E foi para fazer o quê? Para fazer cinema? Foi ao Rio de Janeiro para fazer cinema? Bom, o negócio é o seguinte: eu fui muito precoce em tudo. E arranjei uma namorada. Aquelas coisas de criança, né? Me apaixonei e tal. Ela era um pouco mais velha. E a coisa até que chegou a um ponto que ela terminou com o noivo por minha causa. E a coisa começou a assumir fóruns de escândalo em Minas. E a minha família, que me criava, não aceitava o negócio, ou se largam e tal, vamos denunciar e etc. E nesse intermédio, o meu avô também faleceu, que ele foi quem projetou e construiu parte da Estrada de Ferro Central do Brasil. E ele me havia dado uma nota de 20 mil réis, eram umas notas grandes, verdes, para quando eu precisasse em alguma emergência. E eu pensei cá comigo: mulher que eu amo, não posso ter mais. Quer saber de uma coisa? Eu vou para a casa da minha tia no Rio. E fui na Estação de Ferro Central do Brasil, porque meu pessoal era meio conhecido lá e tal, me conhecia, eu comprei passagem e tal, e fui num trem de Baiano para o Rio de Janeiro.
Chegamos lá no Rio, por volta de 5 horas da manhã, desci na Estação de Ferro Central do Brasil. Eu sabia que a casa da minha tia, que eu tinha ido uma vez, ela ia dar no Canal do Mangue. Então, eu não tinha certeza se era para a direita ou para a esquerda. Tomei o caminho mais curto, que foi o da esquerda, fui dar lá na Candelária. Naquela época eles ainda não matavam menor lá. Você tinha 15 anos na época, né? Já não era... Pouquinho menos, eu tinha meus 13 anos, 12, 13, por aí assim. Você fosse para o Rio em 54, então foi isso. 54. Isso, porque eu me lembro que a primeira... O suicídio do Getúlio estava no Rio de Janeiro. Estava. Bom, e aí eu voltei de manhã, quando abriu o edifício, eu subi, e lá, fiquei sentado esperando abrir. Aí a tia Penha, quando ia sair, né, que eles têm um salão de barbeiro lá na rua 7 de setembro, Salão Nova Era, tinha um outro lá na Cinelândia. Dilãozinho, tô por aqui, meu filho. Eu digo, cadê o resto do pessoal? Eu digo, não veio. Dilãozinho, tu sempre brincalhão e mentiroso. Vai lá, chama todo mundo. Eu digo, não, eu tô sozinho. Ela começou a entrar em pânico. Aí ela desceu, foi lá embaixo procurar e não tinha ninguém, eu tinha ido sozinho. Aí eu disse, mas o que tu veio fazer? Eu quero ser artista da Atlântida e estudar. Eu fiz amizade com os Viana. O Afonso Viana, o irmão dele. O Afonso era câmara, o irmão era o que fazia som. O Aloísio fazia som para o UCB. Dessa amizade eu conheci o Mário Latini, irmão do Anélio. O Anélio estava fazendo o Sinfonia Amazônica. E ele começava e parava. Então eu fui para lá ajudá-lo nas horas vagas a lavar celulóide. Então o Mário tinha um projeto de fazer o filme Contrabando. Com o Lorente, né? Isso, o Contrabando, que tinha uma série de problemas também com a produção e etc. Mas o Mário tinha uma menina, Tânia Rosalém, que era amiguinha dele, que naquela época era assim, o diretor de cinema namorava a atriz principal. Isso não acontece mais hoje. Não, imagino. Então, ele me convidou se eu não queria ficar cuidando da Tânia para ele, porque ele morava em Niterói e tal. Aí eu fui lá para Barata Ribeiro, onde tinha um apartamento, fiquei cuidando da Tânia para ele, e aproveitei nesse ínterim. Parou as filmagens do Contrabando, eu fui com o Duílio Mastroianni fazer o Copacabana 0 Hora, que era com o Ângelo Riva e o Zorzetto. Aí o Giorgetto foi transformado em ator, e eu ocupei o lugar dele de assistente de câmera e foquista. Inclusive, entre as minhas contribuições para o Copacabana 0 Hora, tem uma assim... Esse filme é da Atlântida, não? Não. Isso é do Duílio Mastroianni. Então, a música de abertura e encerramento do filme é minha. Foi a minha primeira contribuição de criador. Seja bem-vindo a Copacabana. Seja bem-vindo quem vem para o bem. Copacabana. Copacabana, 0 Hora, luzes, belezas e cores, mulheres em busca de amores. Essa é Copacabana, 0 Hora, Copacabana, Copacabana, gente que vive do nada, juventude transviada. Onde é que tu aprendeu língua? Olha, é um negócio assim muito curioso. Eu ia assistir o filme, chegava em casa e, como eu queria ser ator, eu repetia tudo que eu via. Eu assisti o filme Sansão e Dalila, com Vitor Maturi e Red Lamar. E eu consegui decorar o filme, porque eu assisti ele umas 20 vezes.
E eu sempre tive uma mutreta de eu agradar as pessoas certas e elas me darem bolsas, entrada grátis em cinema, em teatro. Quando nós chegarmos aqui no Sul, tu vais descobrir isso. Então, voltando para o Rio de Janeiro, né? Esse período entre 54 e 58, né? Mais ou menos, estivesse no Rio até 59. Quais são os filmes que tu fizesse lá como assistente de câmara, como fotógrafo? Camelô da Rua Larga, do Aloísio T. de Carvalho. Aguento o Rojão, do Watson Macedo, e participei do lançamento da Pedra Fundamental dos Farias, No Mundo da Lua, do Roberto Farias. Foi o primeiro filme que ele fez sozinho. Pela Brasil Vita Filmes, né? Brasil Vita Filmes, exatamente. Nesse filme tem um episódio que o Rivanides conta, porque a equipe técnica ia virando. Entende? Porque o Roberto tinha pouco dinheiro, era o primeiro filme dele. Então nos davam café com melhoral, que acreditavam que naquela época que deixava a pessoa acesa. Tá? Café com melhoral. É. Essa receita eu não conhecia. Café com melhoral. Então o pessoal, volta e meia, vinha lá e ganhava. E nós estávamos usando uma câmera super parvo do Afrodísio. E eu do lado... Afrodísio de Castro. Afrodísio de Castro. E o Mirim era o que operava a grua. E o Mirim ficava goleado e não queria que eu ficasse em cima da grua. Tu é negro igual a mim, eu não vou estar fazendo força para ti. Então eu tinha que ficar do lado da grua. Aí teve uma cena em que Araci Rosas e o Reginaldo Farias dançaram lá um baião, que era para dizer que o baião era melhor do que a música de rock e tal, não sei o quê. Aí terminou de rodar o playback. E o Roberto, bom para ti, bom para ti, bom para Luz, bom para ti, Odilon. Do lado da cama. Rodou a outra cena, bom para ti, Odilon. Aí eles estranharam. Vieram bem devagarzinho, passaram a mão na frente dos olhos, foram lá, pegaram uma câmera dessas aibo de corda e me filmaram. Eu estava dormindo de pé, de tão cansado que eu estava, mas não largava o posto, dormindo de pé. Bom, aí eu trabalhei no Mundo da Lua, o Roberto me deu uma ponta no filme, com fala e tudo, nome nos letreiros. Aliás, para os pesquisadores, que nunca vai faltar um Aníbal Damasceno para descobrir o novo corpo santo, só que o meu vai ser corpo demônio. Eu usava o pseudônimo de Odilon Albertini. Albertini era a abreviatura do albertinense. É, porque senão a família disseram que iam me colocar no SAM, que seria uma espécie de FEBEM, porque esse negócio de cinema era coisa vil. Tu tem história de ter sentido discriminação nesse período, no Rio de Janeiro, por exemplo, no cinema? Sim. Mas eu devo deixar claro uma coisa. Existem duas formas de encarar o problema. Aqueles que encaram como um negro brasileiro, tá? E são esses que se apaixonam por aquela passeata que aconteceu nos Estados Unidos há poucos dias, com 1 milhão e tal, que estão para o nazismo, entende? Assim como para o racismo contra o branco. Eu me considero um brasileiro negro. Bom, e em sendo brasileiro negro, eu já tive alguns episódios de segregação racial, mas se analisarmos a fundo, ele foi também econômico, ou estrutural, ou conjuntural, ou cultural, mas não aquele episódio de segregação racial que tentam incutir na cabeça de algumas pessoas, aquele ódio, disputa de raças, não. Porque no momento em que tu apresentas determinadas condições de participar do contexto cultural, desaparece. Eu tive lá no Rio o senhor Sérgio Esquera. Fizesse um curso com ele, né? E a dona Gigi. E eles se apresentaram dizendo que era do Centro Sperimentale di Roma. Adesso io potrei parlare italiano, io sono andato al consolato, ho detto scusate signore, ma io volevo essere un attore.
Meraviglioso, Círio Neri, ma questo per noi, Gigi, guarda qui, como se chiama? Odilone, vem qua. Todo dia aparecia lá na aulinha e tal, mas eu não tinha. Mas do jeito que eu fui recebido, era bolsa. Aí passou a primeira semana, a segunda, a terceira, na quarta, na quinta semana eu bato lá. Odilone, i soldi, dove? Eu disse, io non ce ho. Scusate, ma tu non puoi mai essere un attore e davanti tu sei un Neri. Siete molto difficile. Bateu a porta. Eu saí chorando de lá do Flamengo, aonde ficava o consulado italiano, até a Visconde de Pirajá e Ipanema. Não porque ele disse que eu era um negro, mas porque ele disse que eu não poderia mais ser um ator. Tem um episódio glorioso aqui no Rio Grande do Sul. No início da televisão, a gente fazia programas todos ao vivo, teleteatros e tudo. E eu tenho um indivíduo, um companheiro, que eu devo a ele assim muito, que ele arriscou, investiu em mim. O Nelson Cardoso me deu o meu primeiro papel principal, que foi no Negrinho do Pastoreio. E me deu 10 dias para mim perder o sotaque, que era sotaque de mineiro com carioca. Tá? Isso foi quando? No início da Piratini, ela foi 60. Você estava em Porto Alegre desde 59. É 59. E eu fui representar o Negrinho do Pastoreio. Dona Célia Ribeiro, que era cronista da Hora, chorou, se detonou em lágrimas. Então ganhei a minha primeira página como ator, na capa da Hora. Mas eu estava tão pobre que o casaco que eu usei foi emprestado do Lauro Schirmer para poder aparecer nas fotos e tive que puxar as mangas, mas com a câmera. Então era dublê de cinegrafista e ator. Bom, e aí fui fazendo outras coisas e tal. E aí um dia o capitão Erasmo Nascentes chega para mim e diz assim, Lopes, já fez Negrinho do Pastoreio, Negrinho Tião, Cabana do Pai Tomás. Vamos agora parar com essa mania de ator e vai ser só cinegrafista. Acabou os papéis que tu podia fazer. Digo, não, capitão, ainda falta Otelo. Tá certo. Mas aí nós começamos a fazer telenovelas aqui. E eu trabalhei Cabana do Pai Tomás e de repente eu fazer o Morro dos Ventos Uivantes. E o Wilson Fragoso não poderia fazer o papel principal. E eu me apresentei. E aí me enrolaram daqui, dali. Eu digo, não, mas eu quero fazer e tal, não sei o quê. Disse, mas é o problema da cor e tal. A TV é preto e branco, vai ficar mais preto. Eu digo, não, mas eu raspo a cabeça na valha de novo e é igual o Yul Brynner. Aí o cara, tanto insistir, e a novela não ia sair, aí um foi escalado. Disse, olha, o negócio é o seguinte, Lopes, tu é o melhor ator que poderia fazer esse papel. Não tem outro aqui. Tu ia dar de 1.000-0. Só tem um problema. O povo gaúcho não está ainda preparado para te ver um negro beijando uma branca. E eu não ganhei o papel. Fizesse teatro exatamente nesse período também, né? Fiz. Com Fernando Peixoto, Italanandi. Sim, nós fizemos o Despacho no antigo Teatro de Equipe. Ivete Brandalize, Milton Matos, Fernando Peixoto, Italanandi, Paulo César Pereio, Lara de Lemos. Quem é mais? Era a direção do Mário. Perdão? Mário de Almeida, exatamente. Tinha uma negrinha que cantava maravilhosamente bem, a Erundina, que trabalhava na peça, e eu. E a peça até ficou histórica, porque era uma peça política, falando sobre o Lacerda, o UDN e tal, e nisso estoura a legalidade, e ela virou uma peça política, e o hino da legalidade foi composto pelo pessoal de lá do Teatro de Arena. E eu fiquei nos dois frontes,
do teatro e também como cinegrafista. Odilon, nós já estamos na década de 60, quem sabe tu dá alguma coisa que eu acho que passou, o motivo que tu vieste para Porto Alegre. Exatamente. Que era algo que eu fiquei... 59. Depois do Mundo da Lua, o que aconteceu que tu acabou vindo... Por que 59 vir para Porto Alegre? Ah, tá. Boa intervenção. Perfeito. Meu amigo Cosati. Ocorre que o cinema brasileiro entrou novamente em crise. Só uma pessoa estava produziu um filme, hoje é o Galo Sou Eu, que foi o Ronaldo Lupo, e eu fui assistente de montagem do Baldacone. Meus parabéns. Como é difícil fazer, cortar negativo, então, e aquelas emendinhas. Gostei muito, mas nunca mais. Bom, eu fui assistente do Baldacone porque aí eu podia dormir lá na Líder. Fui escadinha da UCB, do Paulo Ferreira e do Jornal do Niemeyer. Mas aquilo era uma desmoralização. Eu que conheci o Leon Kuleshov, carregando escadinha para cinegrafista de atualidades. Não, aquilo não. Aí me apareceram dois gaúchos, Francisco Bruschi e o Silva. Francisco Bruschi tinha a Brás Filme. Mas, estou precisando e tal de um cinegrafista, um produtor de documentário e tal. E o Souza, que era quem montava de ouvido os jornais dele, os cinejornais, e escrevia o texto. Bom, mas eu aceitei, ele me convidou se eu queria vir, e eu, não tem dúvida, estou indo. Mas qual era a proposta? Era vir para vir? Não, vi para produzir documentários, ele me daria hotel, me daria refeições, me daria uma participação de 25% no que eu filmasse. Era algo assim fantástico, eu digo, vou fazer a Bíblia segundo Odilon Lopes, em pouco tempo eu estou rico. E me mandei. E ainda o detalhe, vim de avião. Cara, ainda não tinha andado de avião. Vim num Douglas Caymais do Lloyd Aéreo. Mas eu vinha com aquela ideia de que aqui no Rio Grande do Sul poderia ser o Eldorado do cinema. Em suma, que representava tudo o que eu queria. Eu ia ter chance de praticar mais, produzindo os documentários para o cara, ia ter chance de ganhar dinheiro e ainda ia encontrar um povo diferente, que era o que eu tinha do Rio Grande do Sul era o filme O Sobrado, onde eu só entendi o que os caras diziam, são os maragatos, tia. O resto não tinha legenda, eu não entendia nada. Tudo bem. O primeiro trabalho foi Nova Petrópolis, cinquentenário de Nova Petrópolis. Aí cheguei lá, serração, dia e noite. Aí eu passava lá num bar com o pessoal e aí comecei a praticar alemão. Que não tinha o que fazer, então, Rausenstrasse, Sales Penevelt. Aí eu ensinava para ele em inglês. E aí fui indo, então eu sei que lá por Nova Petrópolis. Depois disso eu fiz TAPS, Gramado, primeira festa das hortênsias, tá? A primeira rainha das hortênsias, a Iraci Casagrande, foi terrível. E quando passou esse documentário, passou no Carlos Gomes. E o Hélio Nascimento escreveu. E o filme em questão, feito pelo cineasta Odilon Lopes, vindo do Rio, Odilon Bertini, ainda bem ele não botou Lopes, mas parece que foi filmado no lombo de um burro. Mas ele não sabia que a câmera que me deram, a reflex, ela tinha problema na grifa. Como se isso não bastasse, a bateria era uma bateria duas baterias de motocicleta numa caixa de Eucatex com uma correia que ia aqui do lado, tá? Bateria de motocicleta. Então aquilo não tinha assim muita velocidade, não dava para controlar muito. Eu muito magro, não conseguia carregar aquele peso todo. Claro que eu tremia, né? E era sozinho, a equipe era tu? Não, equipe. Equipe. Bom, e eu prometi a mim mesmo, eu digo, eu vou mudar essa gente. A esse tempo eu conheci um rapaz, um colega assim fantástico,
um gênio que eu admiro até hoje, o conhecimento dele, que conversava muito, o Aníbal Damasceno Ferreira. Então, nas madrugadas, antes de ir para a pensão, que eu morava numa pensão na Pinto Bandeira 317, a gente ficava lá no centro conversando, no tempo que se podia frequentar a Praça da Alfândega. E ele ficava encantado pelas minhas histórias da Atlântida. Tem até uma passagem, eu tenho uma passagem também no Rio, 40 graus, em que eu fiz um dos meninos vendedores de amendoim, e meu tio e minha tia mandaram me prender. Eu estava denegrindo a família. E um dos guris é atropelado na frente do cinema Metro. Minha carreira cinematográfica terminou ali. Bom, eu conversava muito com o Aníbal. Nesse ínterim, o Brusque, eu cheguei a uma conclusão de que ali não ia dar pé. Aí eu fui à Rádio Farroupilha tentar ser locutor. Eu já tinha trabalhado na Rádio Relógio Federal. Vocês conhecem a Rádio Relógio Federal? Pois é, aquilo ali era um negócio, né? E aí eu fui lá na Rádio Farroupilha e o Nelson Silva, o autor do Papai é o Maior, disse para mim: o teu negócio é televisão. Eu digo: olha, o meu negócio é comer. Aí eu fui lá na TV Piratini, lá no Morro. Sim, tinha sido criada, né? Não, ainda não estava no ar. E fui lá e fiz um teste, marcaram um teste e tal. Eu fiz um teste com Graça Guimarães para ator. Gostou muito do teste, mas diz: olha, tu vai ter que esperar quando tenha papel para ti e tal. E a essa altura, sim, porque a segregação ela está dentro da gente. E haviam me contado algumas histórias, então eu olhava as pessoas com reservas. Bom, mas quando eu ia saindo, estava um pessoal do Rio que tinha vindo para cá para implantar o telejornalismo, e um deles diz: mas o Will Briner aí, vocês não estão precisando de um filmador? Está aí o Will Briner e tal. E já na hora o capitão me chamou, me deu um rolo de 100 pés, uma câmera Aimo, a Leopoldina, que eu nunca mais abandonei enquanto trabalhei na Piratini, que só tinha uma lente 15. E está aqui o script, que era do Périx Leal, era uma história, um teleteatro que ele ia fazer. Me traz isso aí, os efeitos. Então tinha que fazer a esteira de um galeão em alto mar. E o jipe. Eu disse: mas e aí, o que eu faço? Te vira, tu não é cinegrafista, tu vai ser repórter. Lá fui eu e tal, fui nos Jangadeiros e filmei o negócio, consegui fazer. Aí fui admitido como cinegrafista para os telejornais. E já fiquei como o Abbott da TV Piratini. Eu era o responsável pelos efeitos de tudo quanto é peça. E vamos chegar na legalidade, então. Quer dizer, como é que foi a tua participação na documentação da legalidade, né? Eu quando não tinha o que fazer, o fato de não ser casado e não ter família, então eu estava sempre piruando ali em torno do departamento de telejornalismo, que ficava no edifício Chaves, no primeiro andar. De um lado era o bar Gerrevians e ali na frente era o departamento de telejornalismo. E como eu tinha algumas dificuldades econômicas inerentes à situação dos diários emissoras associados estarem sempre com salário atrasado, que quando tinha dinheiro vinha algum preposto Chateaubriand e levava tudo, bom, então eu ficava por lá para fazer hora extra, e o Lauro Schirber, então, me pagava a refeição e coisa assim, até que anos mais tarde eu fui descobrir que era do bolso dele. E eu achava que não, que era a empresa que pagava. Mas eu estava sempre por lá. E vinha acontecendo aquela coisa, aquele zum, e eu vou até lá. E chega o JK com a notícia de que não iam deixar o Jango tomar posse. E que o pessoal estava reunido lá na Assembleia
e que o Brizola também tinha planos. O Lauro disse: Criolo, pega a tua câmera aí. Eu digo: não, já estou com ela aqui. Então vamos lá. Eu a câmera, uma sacola cheia de filmes, vamos até lá. Aí chegamos lá na Assembleia, estava aquela coisa, como sempre, o pessoal do PTB, né? Naquele livro, 35 anos da legalidade, editado pelo IEL, eu dou os nomes aos bois, que alguns poderá me faltar agora. Vou contar apenas o episódio. Mas aí estava um orador lá na tribuna dizendo: porque defenderemos o Rio Grande até a última gota de sangue, honrando a tradição. Lá no palácio. Fiquei sozinho dentro da Assembleia, porque eu quis ficar filmando, né, o pessoal correndo, aí me trancaram lá dentro e desligaram a luz. Bom, então eu só tinha uma solução. Pela janela da Assembleia eu pulei para dentro do palácio, que era aquele prédio antigo. E aí estava lá a movimentação, os caras carregando sacos de areia para preparar, entende? E eu fui ficando, e já no outro dia foi desenvolvendo a coisa, eu fui me integrando no pessoal, e ouvindo histórias daqui, da acolá, me mandavam filmes, eu mandava material, e participei, então, lá de dentro do palácio. E aí, depois viria 64. Nem tudo é perfeito, né? Ah, não, tem algo fantástico. Eu fazia plantão de aeroporto. Plantão de aeroporto. Sim, que eu inventei o plantão de aeroporto, então eu era o único colunista de televisão com coluna assinada e retratinho no vídeo. O dia no aeroporto, então aparecia lá. Já que eu não conseguia ser ator galã, pelo menos com a câmerazinha. Bom, sempre tinha alguém chegando. E eu gostava muito daquilo. Eu cheguei uma época a trabalhar para 5 veículos ao mesmo tempo, fazendo plantão do aeroporto. E em 67 tu fosse fazer um curso na Europa, né? Na Escócia, é isso? Sim. Em 67 fui para Thomson Foundation, fiz lá um curso. Como é que conseguisse isso? Bolsa. Porque eu estava tentando conseguir uma bolsa de especialização no exterior, sempre pensando na possibilidade de me aprimorar para fazer cinema. A televisão, eu sempre a encarei como um veículo através do qual eu me exercitava para fazer cinema. Tudo que eu fazia na televisão era pensando em cinema. Bom, e eu havia tentado uma bolsa para os Estados Unidos, e houve um episódio com um adido cultural da época, o Mr. Barrett, que ele me pediu que eu tinha que apresentar alguns materiais para me credenciar. Então eu dei vários documentários feitos para televisão, não para televisão, produção própria. E ele desapareceu com esse material. E eu andava muito chateado com isso. É o que hoje está na Biblioteca do Congresso. Está na Biblioteca do Congresso norte-americana. Até o Brizola não tinha conhecimento, quando mostraram para ele, de uma série de coisas que haviam acontecido, 61, 64, entende? Mas eu falei com o cônsul Keinar Clissold, da Inglaterra, amizades lá do aeroporto, e disse: eu vou ver se eu consigo para tu te inscreveres. E aí me mandaram material, eu me inscrevi, me habilitei, depois fui lá na pós-graduação da reitoria da URGS, veio um grupo para aplicar os exames, eu fiz os exames, selaram lá na minha frente, com aquela cera e tudo mais. Eu sei que eu terminei sendo aceito no curso, fui aprovado. Quanto tempo foi o curso? Esse foi 16 semanas. Depois... Era um curso de interpretação e imagem, não era isso? Não, de que era? Telejornalismo. Telejornalismo. Eu saí de lá com Master em Control Suite General Film Working. Ganhei um estágio na Grampian Television, em Aberdeen, e ganhei um outro estágio na BBC da Escócia. Ficasse quanto tempo ao todo? Fiquei ao todo 26 semanas. Aí, quando voltei... Voltou a abrir sua produtora para fazer teu longa? Ainda não. Ainda não. Aí eu comecei a descobrir e cheguei a uma conclusão. Me diziam que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Negativo. Em terra de cego,
Quem tem um olho, a mediocridade fura ele, para tu ficar igual a eles. Precisa ver os horrores que eu passei na televisão quando eu voltei. Sou escocês, voltou. Assim, de cara, eu fui na televisão para visitar o Lauro Schirmer e dizer que eu voltei, saber que dia eu ia pegar, me mandaram eu sentar e cortar ao vivo o telejornal. Não sabia quais eram os comerciais, não sabia nada. Mas de cara, assim, o negócio. Aí viraram... O telejornal agora tem suíte. Ninguém mais cortava nenhum programa do telejornal. Mas eu digo, se eu vou fazer meu longa-metragem, que o tempo todo que eu estive na Escócia, eu fiquei às voltas com o negócio e tal, eu fui o primeiro cara no Brasil a aprender a operar a Auricon, que era a câmera com som, porque até então aqui não tinha. E conheci uma moça. Por isso que eu digo, eu não acredito que essa história de que diretor precisa ter uma musa, sabe, para ser artista principal, para ele fazer alguma coisa. Pelo menos se ele for gênio. Agora, se ele não for gênio, ele precisa. Foi o meu caso. Bom, aí nasceram as duas histórias e fiz o projeto, saí à procura de conseguir dinheiro no BRDE, o BRDE me enrolou, preferiu dar para o Alberto Ruschel, que tinha iria fazer o Pontal da Solidão. A essa altura começava a ficar meio confusa a história do Derli, que havia ganho muito dinheiro com Parapedro e outros, e aí não havia saldado as dívidas. Se o Derli, que ganhou um monte de dinheiro, imagina eu, que não tinha patrimônio nenhum. Mas aí o Perac, eu consegui dele algumas cartas de apresentações e inaugurei o merchandising acadêmico. Vai ver que a fita não é aquela coisa daqui, olha, eu bebo Coca-Cola, não. Mas tem lá o merchandising. Eu coloquei tudo entre um intervalo e o outro, entre uma história e a outra. Tá? Coloquei todos os agradecimentos e tal. E, para retribuir ao governo, que me deu uma ajuda de 30 mil cruzeiros, eu fiz aquele documentário que vocês assistiram e que terminou proibido até 18 anos pela censura, sem saber que era o governo do estado que estava pagando. 30 mil foi o que? 10, 15% do custo do filme. Digo-te mais, isso daí correspondeu a 28 latas de negativo colorido. Que eu fiz? Fui na Kodak. Perguntei quanto era o negativo, tantas latas, tanto. Fiz um cheque visado para o Banrisul, em nome da Kodak. Cheque visado, mandei tirar um xerox. Fui na Kodak e expliquei para o cara qual era a minha situação, se ele me daria 60 dias. Ele, como me conhecia, que eu era um cara que batalhava muito, então disse, não, eu te dou 45 dias. Tu me dá só 1/3, que é 10 mil, e os outros tu tens 45 dias para pagar. Bom, fiquei com 20 mil, que na realidade aí já era 50 mil. Aí consegui arrumar mais uns dinheirinhos daqui e Rio. Contratei o Roland Hands, contratei a equipe, contratei equipamento, carrinho e tudo, para vir. Dei para eles 40% adiantado. Receberiam mais 30 na metade do filme, mais 30 quando terminasse o filme. Mas a Kodak não me entregou as 30 latas de filme. Eles só me entregariam na medida que eu fosse... Tá? Como eu era cria de lá da Líder, o seu Ferreira, o pessoal todo me conhecia, eu também aceitaram que eu desse um pouquinho por conta. E assim eu comecei, um é pouco, dois é bom. Eu tinha duas preocupações, em duas coisas o filme não poderia falhar. Era pagar os atores e pagar o pessoal da equipe técnica. E o resto a gente dá um jeito. Bom, consegui, no primeiro dia de gravação, de filmagem, lá na Henrique Dias, foi onde eu usei como estúdio, 211, apartamento 2, o pessoal chegou atrasado. Eu, ai, tudo bem e tal, falei. Segundo dia, atrasados de novo.
Eu não tive dúvida. Terceiro dia fiquei esperando. Quando chegou todo mundo, eram 9h30 da manhã. Chamei o Renzi, disse: Roland, hoje nós não vamos filmar. Disse: por quê? Porque eu estou sentindo que vocês estão tendo um problema de fuso horário, está chegando todo mundo atrasado. Vai todo mundo para casa descansar hoje, para o hotel, fiquem à vontade, vão conhecer a cidade, tomem um porre agora amanhã às 7h da manhã aqui. O Roland chorou. Não, Odilon, não faz isso, nós sabemos a tua... Vou dar folga para ti. Não tive mais um atraso e ainda a previsão era 28 dias, eles terminaram a fita em 22 dias. Um é pouco, dois é bom. É um filme, né, pioneiro por uma série de coisas, né? Foi um dos primeiros filmes gaúchos urbanos, na verdade. Correto. Né? Enfim, tinha tido o filme do Américo Pini também, que era urbano. Não, foi depois, o do Pini. Pensei que era E o Pini tem uma história. Mas fora isso, né, para voltar a falar em discriminação também, foi o primeiro longa-metragem brasileiro dirigido por um negro. Foi. E até hoje é um dos poucos, na verdade, né? Exato. Tu sentiu essa, digamos assim, essa marca enquanto estava batalhando para produzir teu filme? Eu volto àquele ponto em que eu falei. A segregação, ela depende do momento e do ambiente. Pelo fato de que eu me dava com a Eva Sofer em função da televisão, então o pessoal sabia que eu tinha um determinado nível cultural, porque eu ia nos concertos da ProArte. O trabalho que eu fazia, eu sempre cuidei muito da minha imagem. Eu ia e apresentava carnaval a serviço. Jamais fui desfilar no carnaval. Houve um momento na TV Piratini, foi bom você tocar agora, voltou, em que os colegas, bem no início, chamaram o Capitão e o Lauro Schirmer e disseram-lhes: olha, nós gostaríamos que parasse de ser o Lopes, que vai no Leopoldina, que vai nesses lugares, porque vão pensar que aqui na TV só tem negro. E eu me lembro do Lauro Schirmer, que ele disse: na hora que vocês conseguirem mostrar que são tão negros quanto ele e bom igual a ele, vocês não vão ter mais esse problema. Lauro, obrigado pela força. E ao fazer o filme, se por um lado eu tive dificuldades até com alguns atores, te conto. O Marcelo Bittencourt, que tinha sido meu diretor, eu tinha acertado com a Amélia Bittencourt para ser a personagem que foi vivida pela Araci Esteves. Faltando 2 dias para começar a filmagem, ele foi lá e rasgou o contrato que ela tinha assinado. E me deixou pendurado. Eu já com o organograma tudo pronto. O Delmar Mancuso, que era meu assistente, ele de repente se viu pressionado por um pequeno grupo. E ele não sabia. Aí surgiu o Júlio Zanota, que queria fazer cinema. Ele queria. Ele diz: olha, nem que seja para ir correndo atrás do caminhão, eu quero participar. Virou assistente ad hoc. Entende? Quebrou o galho. Bom, e foi então quando veio o Araci Esteves e o Carlinhos Carvalho, que eu não tive muito tempo assim de testar, até aconteceu um episódio engraçadíssimo. Nós já tínhamos rodado praticamente 2/3 das partes interiores, porque havia problema de tempo, eu tinha feito um organograma, a gente só, se houvesse tempo bom, fazia exterior, senão a gente fazia interior. Aí vamos gravar o motorista de ônibus. Gravar não, filmar, desculpa. De manhã, tudo pronto, o ônibus da Carriza e tal. Senta, Carlinhos, agora é isso daqui, a cena tal, não sei o quê. Ele, sim. Não sabe dirigir. Mas e aí? Sim, o que eu faço? Digo, não, tu vai com o ônibus, vai fazer isso. Diz, não, mas eu não dirijo. Tu tá brincando. Não brinca essa hora comigo. Eu não dirijo. Eu não sei para que serve essas coisas aí. E não sabia dirigir. Tu imagina o que tu tem que mudar
toda uma história àquela altura dos acontecimentos. E eu mudei. Porque aí então me valeu muito a experiência do repórter. Entende? Do repórter de televisão, eu consegui mudar toda a história. Assim como quando nós estávamos na... Olha, eu vi o filme há 10 anos, mas eu tenho a sensação que o Carlos dirige o ônibus. Ele não sabia para que servia aqueles pezinhos que tinha ali. Tá, eu fiz as minhas mutretas. Tu é diretor para quê? Tá certo. Para que tu é? Tu sabe qual é o teu apelido em cinema nos Estados Unidos e na Inglaterra? Do que tu mais gosta? Papel higiênico. Porque o diretor faz as... e tu limpas. Montador. Pois é. Então, foi o grande problema, o Carlinhos não sabia dirigir. O outro, nós vamos lá para a praia em Tamandaí. Primeira cena que eu vou rodar dos caras. É separado, né? Um episódio e depois o outro. Não. O que dava eu ia tocando. Quando tinha tempo bom, vamos rodar o que é tempo bom. Quando ficava ruim o tempo, aí a gente ia para dentro de casa, que eu tinha um prazo. Eu não podia estourar aquele prazo, que eu não iria conseguir terminar a coisa. Aí, Tramandaí, me vem vindo o carro na praia. A primeira cena, o carro capota. Digo, eu não vou perder essa cena, vamos mudar já. Aí já virou cinema verdade, uma câmera na cabeça, uma ideia na mão, sei lá o que aconteceu, mas virou uma zorra tremenda, uma loucura, e a coisa terminou dando certo. E aí, quando terminou o filme, o pessoal da Warner, eu fui assistir o Copião no Cinema Vitória, eles quiseram me comprar. Do jeito que estava, eu disse que não vendia. Não consegui levantar mais um centavo para distribuição, para terminar o filme. Aí eu fui para o Rio. As latas de filme, só para ter uma ideia, eu consegui fitas aquela fita perfurada de áudio com anélio. Tá? Não com... Como é o nome do Viano? O Afonso e o irmão dele do som. Aloísio. O Aloísio. O pessoal da dublagem, tu precisava ver que genial. Genial o pessoal da dublagem, que me conheciam. Entende? Diz, mas é o Ratão, vamos fazer para ele, não tem... Ninguém errava, fizeram pelo menor preço, tudo bem. E as fitas, ele me conseguiu emprestadas, tá? Ele gravou para mim toda a dublagem, eu levava lá na Líder, eles transcreviam, eu levava de volta e entregava para ele. Bom, eu fiz da Rua México até lá em Botafogo, na Líder, 14 vezes a pé. Fui e voltei, porque eu não tinha dinheiro para condução. Latinha debaixo do braço. Lá. Bom, aí a fita ficou pronta. Fizemos uma van premiere aí no Vitória. Aí os caras sentiram que a coisa podia pegar. Que eu peguei o circuito Vitória, Rio Branco, Rei, Ipiranga, Teresópolis. Então me largaram. O filme do João N. com... Tu largasse com quantas cópias o filme? Larguei aqui em Porto Alegre com 7. 7 cópias. Bom, então no Imperial colocaram o filme do João N. que tinha ganho o Oscar. Encostaram um outro filme do João N. que tinha ganho o Oscar naquela... Hã? Isso. 1970. Exatamente. Largaram no São João um outro filme que todo mundo estava esperando. Bom, me cercaram de tudo quanto é lado. Nós vamos perder, mas ele não vai ganhar. E mesmo assim o filme foi bem. 2 semanas, né? Exatamente. Consegui 2 semanas nesse circuito. Vitória, Rio Branco, Rei, Ipiranga, Teresópolis. Sabe qual foi? O público foi muito bom. E o mais curioso, eles não notaram em nenhum momento de que eu era negro. Eles viram algo assim, talvez fosse a maneira com que eu vinha já tratando as pessoas e dizendo a eles que aqui no Rio Grande do Sul era e ainda é uma grande possibilidade de nós produzirmos histórias com imagens e para distribuir para o mundo.
O filme tem uma leitura social, né? O filme é uma comédia com uma leitura social nos 2 episódios, né? O casal que não consegue pagar a prestação do BNH e o ex-detento que não consegue emprego. Agora, principalmente, quer dizer, o 2º episódio especificamente tem uma leitura psicodélica, né? Que é bem 1970. Aquela festa ali é uma loucura, né? Aquela festa que vai parar todo mundo à beira do mar e tal. Quer dizer, aquilo também é uma novidade, né? E o grafitismo, não é? O Damasceno. E com relação ao que tu disseste sobre os filmes que o Rossi perdeu, o Rossi está faturando até hoje. O Teixeirinha não perdeu um filme, todos eles foram estouros de bilheteria e até hoje a família ficou com os filmes e ainda está comercializando. Olha, a notícia que havia, eu me penitencio, porque a notícia que havia é de que o INC e a Embrafilme havia cobrado em função de dívidas, havia tomado as fitas. Até hoje os caras estão comercializando o Teixeirinha e o Rossi ainda há pouco tempo vendeu para uma locadora de vídeo aí, os direitos do Motorista Sem Limite. Mas uma coisa, cinema ele pode passar? Parece que não. Não, eu acho que não. Não, ele não consegue revalidar porque tem problemas de dívidas. Peraí. Com o término do INC, passou para a Embrafilme e acabando com a Embrafilme, ficou todo mundo perdoado. Foi esse o negócio. Tem a mão do Cury, uma turminha, até do próprio Roberto Farias. Nunca deveu nada para ninguém, ele sempre foi autossuficiente. O Rossi sim pediu o empréstimo para comer o BNDE, né? Pois a notícia que havia, inclusive isso foi discutido lá no tempo que o Durval Garcia estava passando para o Roberto Farias ou vice-versa. Passando de que eu participei da conversa que o pessoal do Sul estava todo mundo enforcado. Bom, com exceção desses dois, eu acho que houve gente que teve o seu nome vetado, tá? Mas olha, folgo em saber. Se passa isso, eu tenho certeza. Tá bom, eu folgo em saber que pelo menos se salvou mais gente. Bom, teve o Gaudense, foi um desastre total. O cara me pagou com as roupas do personagem que eu fazia, que era uma cafonice. Eu esperei 3 anos para andar na rua com as roupas do personagem. Esse cara não reconhecido. Bom, isso daí é uma outra coisa que é muito ruim para nós que fizemos cinema naquela época, que a gente não tinha ideia, não tinha senso comercial. Felizmente, vocês da Casa de Cinema estão no caminho certo. Isso é um comércio. Eu quero saber quanto eu vou ganhar. Tudo bem, eu vou fazer arte, mas eu quero saber, eu não quero cortar a minha orelha, nem decepar meus dedos, nem ser mendigo. E naquela época o pessoal achava, porque 1 ou 2 filmes deu muito dinheiro e o pessoal todo gostava de cinema. Nós estávamos sobre uma ditadura de escroques distribuidores. De pegar a fita e vender assim para um grupo de cinemas de parente, portanto, e te apresentarem borderôs frios e investir em outra fita como sócio e tu não poder provar nada. Odilon, tu pegaste a fase aquela que o INC começou a fazer os ingressos padronizados e tudo? Ou ainda foi anterior? Eu não estou me lembrando muito bem. Até eu faço uma gozação no meu trailer. Vem assistir o filme e concorra a um Fusca. Ah, sim, tu fez em eu achava aquilo ridículo. Vem assistir o filme e concorra a um Fusca. O ingresso padronizado, alguns cinemas em Uruguaiana, Santa Maria, tá? Não estou acusando ninguém. Eles eram plastificados. Então o que tu podia fazer? Tinha gente que tinha assinatura, pagava por mês. Tu tinha um novo projeto, né? Que quando é preciso ser mulher. Quando é preciso ser mulher. Que tu terminasse abandonando por... Não. Eu fiz o projeto todo, cheguei a fazer o mapa de produção. Era para rodar isso em 71? Inclusive viriam atores do Rio também para mesclar.
Já tinha até meio acertada a coisa, quase com data para começar. Aí a mãe do Juliano, meu filho, me deu um aval. Tá. Aí ela me deu umas escrituras e eu me toquei para o Rio. Cheguei lá e tal, Roberto Farias, no INC. Digo, Roberto, estou precisando de uma grana, vou rodar um filme e tal, não sei o quê, já trouxe aqui a garantia. Diz, deixa aí o pessoal examinar. Cara, eu nem bem tinha chegado no Hotel Itajubá, já tinham 2 caras me esperando. Mosca gaúcho das fazendas. Digo, tem alguma coisa errada aí acontecendo. Rapaz, já me levaram lá para Copacabana, tá? Para aqueles restaurantes, e de repente até o Anselmo Duarte já se lembrava de mim do tempo da Atlântida. Digo, mas diabo, o que aconteceu? Aí eu descobri que eu tinha levado umas escrituras de um monte de terra lá de Carazinho. Peguei tudo de volta. Trouxe, digo, Inês, isso daí eu não quero, porque eu não quero que tu vá me procurar no inferno, porque é tudo vigarista, pessoal de cinema. Um avalzinho, tudo bem, mas isso daí, entende? Bom, aí voltei a tentar conseguir dinheiro com o BRDE. Aí me veio uma proposta da Arte Filmes. A Arte Filmes me daria, eu tinha gasto, parece que 115, 120 mil cruzeiros na época, ela me daria 80 pelo projeto. Se hanno fatto, se hanno bene fatto, bene trovato, não interessa. Eu digo, saí do pepino, isso é um aviso dos deuses. Entreguei tudo. Parece que os italianos fizeram uma série de modificações ao estilo de Hollywood, né? E andou passando a fita quando é preciso ser mulher. Parece que os italianos fizeram. Uma produtora lá daquelas de espaguete western fez uma mistura. Sim, mas nunca mais tivesse contato. Não tive. Não. E o teu momento atual, como é que está essa questão? Tu encerraste o cinema, tu está aposentado, eu sei que tu escreves, né? Por exemplo, o livro teu de contos, e como é que está essa, quer dizer, tu encerraste a tua carreira cinematográfica, tu vais escrever roteiros, tu escreve roteiros, até a gente fica assim, o que o Odilon está fazendo, o que ele pretende fazer, né? Olha, considerando a minha formação cultural de PhD, que é o quê? Por hora desempregado, estou esperando que apareça uma turma aí que diga, escuta, vamos pro pau? Tem roteiro na gaveta. Tem um monte de histórias lá em forma de contos. Contos ainda não? Não, eu tenho também histórias grandes. Eu tenho o Cogumelo Dourado, eu tenho a história da Laura Hidalgo, que é esse que está lá com o Jorge Furtado, que eu mandei a sinopse, e eu tenho outras histórias de maior ou menor orçamento, eu tenho. E estou disponível, chega para mim, olha, eu queria isso aí, eu faço. E aí depois vamos fazer o roteiro junto, entende? Porque é algo que a gente não consegue abdicar. Não consegue, não tem jeito, e é uma vida, sabe? Eu quando sento naquela máquina e começo a mexer com as histórias e tal, aquilo mexe com a gente, entende? E acho que se aparecer uma turminha aí com vontade de me convidar, eu estou lá. Para fazer o quê, Odilon? O que tu gostaria? Me arruma uma pontinha de ator. Uma pontinha de ator, tá? Que aí o resto a gente combina, dentro das limitações geriátricas, não é? Mas eu sou bastante disciplinado como ator. Eu estou, inclusive, me reciclando lá no Cultural Brasileiro Norte-Americano, estou fazendo um workshop de ator. Deito lá no chão com os gurizinhos, discuto, faço as coisas. Quando é hora de improvisação, o que eles decidem, eu faço, porque eu estou me reciclando, entende? Eu não tenho essa pretensão de ser gênio, porque se eu fosse gênio, ou eles iriam me furar o olho ou iriam correr comigo. Mas eu acredito que a gente pode fazer uma coisa. A minha experiência, com aquela coisa da juventude que eles têm, a gente pode fazer coisa boa. Mas tu tens vontade de voltar a dirigir? Também posso. Entende? Também posso.
Tudo depende. Mudaria isso como iluminador ou coisa assim? Não. Não, isso não. Não, porque eu não sou bom nisso. Mas nesse período fizesse muito documentário. Ah, muito vídeo. fiz, continuo fazendo. Está fazendo até hoje. Ah, sim, quando pinta, porque senão não dá para pagar o condomínio. Meu edifício não tem elevador, é só 2 andares e é R$ 84,00 de condomínio. Nisso daí eu me preocupei muito, ter um lugarzinho para morar, uma aposentadoria, e tive também um outro privilégio. Eu me considero dos cineastas daqui o único que conseguiu fortuna. Realmente, eu fiz fortuna. 2 filhos, a Vanessa Lopes e o Juliano. Eles são a minha fortuna. Me orgulho muito deles. Aliás, eu gostaria de aproveitar para falar uma coisa. Eu tenho um amor muito grande por Porto Alegre, pelo povo do Rio Grande. E hoje, por uma justaposição de circunstâncias, me telefonou alguém do jornal à Tarde, o Jornal da Tarde de Belo Horizonte, para fazer uma entrevista para um suplemento que vai sair sábado sobre negócio de cinema brasileiro, 100 anos e tal. E eu descobri uma coisa, que Minas, onde eu nasci, Londres, Virgínia, ou Bonn, ou Sri Lanka, para mim é a mesma coisa. A minha raiz agora é Porto Alegre. Realmente eu sou muito grato a vocês por terem me dado esta coisa gostosa que foi uma família e terem me dado uma origem. Quer dizer, além de brasileiro, eu me sinto realmente parte integrante desse cosmo que é Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer a vocês isso, que feliz do indivíduo que ele tem um lugar para retornar e um lugar onde ele pode morrer. E a gente agradece a ti, né? Não é por acaso que a gente está te chamando aqui hoje como persona grata da gente. Obrigado. Obrigado.